obediência ilegal em cativeiro. Dentre estes que foram levados estava o jovem Daniel. Os estudiosos dizem que Daniel tinha na faixa de 16 para 17 anos quando foi levado para o cativeiro babilônico. E o texto é enfático em nos dizer que quando Daniel chega na Babilônia e é levado para a corte babilônica, a Bíblia nos diz que ele foi instruído a aprender a língua dos caldeus, a se vestir como os caldeus, a se portar como os caldeus, a aprender a cultura dos caldeus. E a Bíblia diz que também o rei determinou que ele se alimentasse dos banquetes que o rei comia. Esses banquetes nada mais era do que um banquete cuja comida era consagrada à divindade babilônica. Daniel, embora estivesse em terra estrangeira, embora tivesse que aprender uma nova língua, embora tivesse que mudar as suas vestimentas, embora ele estivesse fora de Israel, o seu coração, a sua fidelidade, o seu caráter, a sua fé não foram alteradas. Ele permaneceu firme, e a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 10, e propôs Daniel no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel, assim que chegou na Babilônia, o rei queria babilonizá-lo, mas ao invés de Babilônia modificar Daniel, é Daniel que vai mudar Babilônia. É Babilônia que vai se curvar diante do Deus de Daniel. Não é os deuses da Babilônia que vai entrar no coração de Daniel. É Daniel sendo fiel que o Deus que ele serve vai entrar no coração dos babilônicos. Desde muito cedo na Babilônia, Daniel mostrou-se firme no seu caráter em ser fiel a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus dotou Daniel de conhecimento, sabedoria, inteligência, de forma que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 jovens judeus que estavam no palácio, a Bíblia diz que o rei os entrevistou e não se achou ninguém dentre os demais jovens tão sábios, tão inteligentes, tão cheios de conhecimento como aqueles 3 jovens judeus. Se nós lermos o capítulo 1, versículo 17, diz: e Deus deu a eles. Aquilo não era mérito deles, não é porque estudaram, não é porque era da nobreza real, não é porque eram inteligentes. A Bíblia diz que Deus é quem deu conhecimento, inteligência, sabedoria. O rei fica embasbacado diante do conhecimento dos jovens, viu neles mais conhecimento do que nos demais, e o texto vai dizer que os achou 10 vezes mais sábios do que todos os demais magos e astrólogos. Este conhecimento que eles apresentavam, que era superior ao conhecimento dos demais, nada mais era a prova cabal de que habitava neles não um conhecimento terreno, mas um conhecimento divino. Não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria espiritual. Aprenda isso, querido. Deus estava investindo nesses jovens. Deus estava dando a eles talentos e ferramentas, porque posteriormente esses 4 jovens vão ser instrumentos para colocar Babilônia de joelho diante da face do Deus verdadeiro e poderoso. Eu aprendo que Deus, Ele pode estar conosco, e nós devemos estar com Ele em todo lugar. E não há lugar, e não há pessoas que possam alterar quem
quem somos em Deus. O que eles eram em Israel, eles eram na Babilônia. O que eles eram entre os seus irmãos judeus, ele era rodeado de babilônico. Isto significa que circunstâncias, lugares e pessoas não mudam a minha fé e nem mudam o que eu sou. Eu não posso ser um crente cheio de fé na igreja, mas completamente incrédulo na faculdade. Eu não posso ser um crente fiel entre os irmãos, mas completamente carnal, rodeado de ímpio. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Até que Deus está aqui, Deus está em qualquer lugar. Porque nada pode alterar a minha identidade cristã. Nós não podemos permitir que o lugar ou as pessoas que nos cercam influenciem quem somos. É nós que, com a graça, a luz, poder e palavra de Deus, influenciamos onde nós estamos e com quem nós estamos. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, nada mais presta, a não ser para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. É isto que Jesus estava dizendo. O crente verdadeiro faz a diferença onde ele está. O crente verdadeiro não deixa se alterar. É ele que altera o lugar. É ele que influencia as pessoas. Ele faz a diferença porque nele habita o poder, a sabedoria, a inteligência, a graça de Deus que faz você ser alguém completamente diferente de todos que ali estão. E eu vou te dizer uma coisa: Deus investe em mim e investe em você. É verdade. E se existe uma coisa que Deus, ao investir, espera, é o retorno do seu investimento. Como um lavrador que semeia e espera o tempo de colher o que semeou, assim também é Deus que investe em mim e em você, esperando o retorno dos frutos que Ele espera do investimento. Deus é um Deus que não se alegra quando investe e não tem retorno. Por isso a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. A vara que está em mim não dá fruto, disse Jesus, corta-se e lança no fogo. Ele é um Deus que ajunta onde não espalhou, que ceifa onde não semeou. Ele dá talento, e se eu não granjear mais talentos, Ele vai me reputar como servo inútil, e eu serei atado e lançado aonde há pranto e ranger de dente. Deus investiu em mim, Deus investiu em você. Permita que o investimento dele não se perca, mas seja usado para a glória dele. Deus deu a esses jovens o que eles precisavam para fazer a diferença. Mas a Bíblia diz que, além de entendimento, sabedoria e conhecimento, Deus deu a Daniel todo discernimento em sonhos e em visões. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 que 3 anos posterior à entrada de Daniel na Babilônia, o rei Nabucodonosor vai ter um sonho. E quando ele tem esse sonho, diz o capítulo 2, versículo de número 1, que a sua alma e o seu espírito se perturbam por causa do sonho. Ele acorda de manhã perturbado, querendo entender o discernimento e a interpretação do sonho. Ele manda chamar todos os astrólogos, todos os magos, todos os sábios do seu reino para dar a ele a interpretação. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 que os magos se apresentam diante do rei, diante do monarca, diante do soberano daquela terra. E eles colocam-se diante do rei e diz: rei, dai-nos o sonho e te daremos a interpretação. E o rei vai dizer: eu sonhei e perturbada está a minha alma, mas o sonho, o conteúdo eu não me lembro, escapou da minha memória, eu não sei o que sonhei, mas sei que sonhei e quero a interpretação, porque se vocês não me derem a interpretação do sonho, eu vou queimar a casa de vocês, eu vou destruir vocês. Eles dizem: Senhor, dai-nos o sonho e te daremos a interpretação. E o rei diz: eu estou vendo que vocês estão ganhando tempo, porque vocês
a interpretação do sonho. Então a Bíblia vai nos dizer que os magos vai dizer para o rei, dizendo: Senhor, não houve nenhum rei. Em capítulo 2, buscaram a Daniel e aos seus 3 amigos para os matar. A Bíblia diz que Daniel, como um servo de Deus, como um homem que sabe que o poder da vida e da morte, de derribar e de levantar, de matar e dar a vida, de ferir e de sarar, estava na mão de Deus, não na mão do rei, mas na mão do rei dos reis. Ele não teve o decreto. E ele vai ao encontro do executor e diz para ele: por que você está com pressa em cumprir o mandato do rei? Coloca-me na presença do rei, e eu darei ao rei a interpretação do sonho. Se fosse nós, teríamos fé? Aleluia. A espada está vindo ao meu encontro, eu não vou correr, eu vou ao encontro dela. Porque eu sei que Deus está no negócio, minha vida está segredada debaixo da sua soberania. Se Deus não quiser que eu desça a sepultura, o inferno todo pode me rodear. Ninguém faz com que a minha vida seja destruída. Daniel sabia disso. Ele entra na presença do rei e diz: rei, me dá um tempo, me dê um período. Eu não estou prometendo uma possibilidade, eu vou orar e quem sabe Deus me revela. Não foi isso, ele está dizendo: me dê tempo e eu vou te dar. Não é talvez, quem sabe, não, eu vou te dar a interpretação, porque o que está oculto há um Deus que revela os mistérios, que conhece o oculto e o escondido. O rei então dá uma palavra de confiança a Daniel e permite que ele busque a Deus com Deus. Calma, rei. Eu sei que o seu objetivo primário não é matar os sábios, é entender o sonho. Então eu estou aqui para te dar a solução do seu problema. Não há ninguém que revele o sonho. Há um Deus no céu que revela. Eu não revelo, mas há um Deus que revela. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. O Senhor te deu um sonho, e eu estou aqui em nome dele, e estou garantindo para você que o Deus que te revelou também vai nos dar a interpretação. A Bíblia diz que ele volta para casa, vai se reunir com seus 3 amigos de oração. Não vai se reunir com seus 3 amigos que não gostam de orar. Ele não vai se reunir com seus amigos que não gostam de ler a Bíblia. Ele vai se reunir com seus 3 amigos que está mais preocupado com as coisas terrenas do que com as espirituais. Não, ele está diante de 3 amigos que diante da fornalha preferiu morrer do que negar a Deus e se curvar diante de uma estátua. A Bíblia diz que eles se prostram de joelhos e clamam a Deus por misericórdia. Veja, querido, que quando eles se apresentam diante de Deus, com a morte certa e rondando, eles se ajoelham e clamam a Deus por misericórdia. Isso me ensina que quando Daniel se apresentou diante do rei, ele se apresenta com um elemento chamado fé e com um elemento chamado conhecimento da misericórdia de Deus. Quando ele entra na presença do rei e diz: eu te darei interpretação, ele já estava pensando: eu vou entrar na presença de Deus e Deus vai ter misericórdia e vai revelar e interpretar o sonho para que nós não pereçamos na espada de Ariel. Sabe, querido, o que é você confiar na misericórdia? É você saber e ter convicção que Deus é um Deus de misericórdia. Ele entrou diante do rei crendo que Deus é um Deus cujas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Ele entra e clama por misericórdia, ele e os seus 3 amigos orando, buscando, clamando, suplicando. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus é maior do que a palavra do rei. É verdade.
E a Bíblia diz que Daniel dorme. E de noite Deus revela o sonho a Daniel. E dá a Daniel a interpretação do sonho. E quando Daniel levanta, ele louva a Deus e bendiz a Deus. E diz que ele é um Deus que revela o oculto e o escondido. Que conhece a escuridão como se fosse luz. Que nada está oculto aos olhos dele. Ele comunica aos seus amigos. Chama Arioque e diz: me coloca na presença do rei. Porque hoje o céu se abriu. Deus revelou. E o rei vai receber a interpretação do sonho. Fala pro rei que eu tenho algo de Deus para ele. Daniel está dizendo: me coloca diante do rei, porque eu tenho algo de Deus para ele. Sabe, queridos, se nós não andarmos com Deus, confiarmos em Deus, crermos em Deus, orarmos a Deus, conhecermos a Deus, nós nunca teremos nada dele para oferecer para ninguém. É verdade, Ele diz: me coloca, eu tenho algo de Deus para ele. Sabe por quê? Só podemos dar o que nós temos, não podemos dar o que nós não temos. E o quanto temos de Deus vai depender do quanto temos buscado, do quanto temos orado, do quanto temos sido fiel, do quanto temos sido justos. Daniel entra na presença do rei e ele vai dizer: rei, o Senhor quando sonhou, deixa eu ver quantas horas aqui para mim não passar, mas Senhor diz que Daniel diz: o Senhor sonhou com uma estátua gigante. Esse é o conteúdo do sonho que o Senhor não sabia nem lembrava. O Senhor sonhou com uma estátua. Essa estátua era uma estátua gigante, composta de vários elementos. A cabeça era de ouro, os braços e o peito era de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas eram misturado com bronze, com barro. E de repente uma rocha pequena, vindo de uma montanha tirada não por mãos, esta pedra vem e bate nos pés da estátua. E quando esta pedra bate nos pés da estátua, toda ela se desfragmenta. E esta pequena rocha cresce e enche toda a terra. Isto é o que o Senhor sonhou. Ele ficou embasbacado. É verdade, é isto que eu sonhei. E os magos e os astrólogos estão assim, ó. Que homem é esse? Esse é o homem de Deus, que anda com Deus, que ora a Deus, que busca a Deus. E eu vou te dar a interpretação, ó rei. Esta estátua representa a ascensão e a queda dos reinos que virão após o seu. A cabeça de ouro representa o seu governo, a Babilônia. Mas depois do teu reino virá um reino inferior, o reino que é representado pela prata dos medos e dos persas. Posteriormente virá um reino ainda menos superior a este, representado pelo bronze, que é o reino dos gregos, que a história comprova, as vitórias de Alexandre o Grande, o terceiro reino na história, a maior potência. E depois o barro e o ferro é um outro reino que se levantará. O reino vai passar, de Roma vai passar, mas há um reino que não passará, o reino eterno. E este reino começou a se manifestar quando Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O rei é tomado de pasmo, de assombro, se ajoelha diante de Daniel, honra Daniel, e com 20 anos de idade, o rei o coloca em uma posição de privilégio no seu governo. E a partir daí Daniel começa a ascender uma carreira política no governo e na administração dos reinos, até que o reino da Babilônia passa. Olha para mim. Depois que Nabucodonosor cai, o seu filho assume Belsazar. Em uma noite, a Bíblia diz que num banquete, Belsazar, embriagado e cheio de orgulho, manda buscar os utensílios sagrados que foram tirados do templo quando seu pai entrou em Jerusalém. E ele colocou aqueles utensílios e bebeu vinho nele,
chamou eles, e a Bíblia diz que no meio da festa uma mão misteriosa escreveu na parede de onde ele estava: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ele viu aquela mão estranha escrevendo esta insígnia que ele não conseguiu interpretar. A Bíblia diz que ele ficou tomado de desespero, que os joelhos batiam um no outro, o seu corpo não se sustentou, ele ficou apavorado e não havia ninguém que interpretasse a frase Mené, Mené, Tekel, Parsim. Então mandou chamar Daniel. Daniel foi lá, leu a frase, Deus revelou o significado da frase, e a frase dizia: o teu reino passou hoje, porque fostes pesado na balança e foste achado em falta. A Bíblia diz que naquela mesma noite o império da Babilônia cai, os medos e persas sentam, a profecia se cumpre, Deus é glorificado e se vê evidentemente que não se brinca com as coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Quando esse reino ascende, nós vamos encontrar reinando sobre a Babilônia. Um rei chamado Dário. E a Bíblia diz que quando Dário vai começar a arrumar a casa e colocar pessoas para trabalhar no seu governo, é aí que entra a história de Daniel na cova dos leões. A Bíblia vai dizer, eu vou resumir porque eu tenho 10 minutos, olha para mim, por gentileza. O capítulo de número 6 vai dizer que Dário, para não sofrer danos, isto é, para que não houvesse uma administração que trouxesse prejuízo aos cofres do seu governo, ele decide levantar 120 príncipes, 120 cooperadores, assistentes, para ajudar na fiscalização e na cobrança de impostos, na administração do dinheiro. E a Bíblia diz que o rei intentou colocar sobre esses 120 príncipes, 40 desses príncipes ficariam encarregados por um homem. E a Bíblia diz que ele ia levantar 3 presidentes, 3 supervisores sobre esses 120. Entre esses 3, Daniel era um que o rei queria colocar como um dos presidentes. Mas a Bíblia diz que os príncipes, os 120, mas os outros 2 presidentes não queriam que isso acontecesse. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Dário quis colocar Daniel sobre todos eles, porque Daniel tinha um espírito excelente. O texto, quando diz espírito excelente, está dizendo que naturalmente Daniel esboçou durante mais de 50 anos servindo ao governo babilônico e agora persa um caráter irrepreensível, um espírito justo, uma alma pura, um coração e um caráter completamente irrepreensível. Daniel era um tipo de homem modelo, um homem de caráter, um homem fiel. E o rei quis colocar ele acima de todo mundo e o povo não gostou. Não é agora que a inveja tem sido motivo para muitos caçarem o povo de Deus. Quando o espírito de orgulho entra no coração de muitos, levam a eles a cometerem as maiores barbárias e injustiças. Foi orgulho que fez com que Lúcifer caísse da sua posição. Foi orgulho que fez com que Eva e Adão comessem do fruto, porque Satanás diz: coma e você será igual a Deus. Foi por orgulho que Saul perseguiu Davi, o maior ajudador do seu reino. A Bíblia vai nos dizer que por inveja esses homens tentaram mancomunar contra Daniel. Mas como diz as Escrituras lá em Isaías, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. A Bíblia diz que eles vasculharam a vida de Daniel no governo e não encontraram uma irregularidade, não encontrou uma ilegalidade, não encontrou uma falha, não encontrou um deslize, não encontrou uma brecha. A Bíblia diz que quem vai testificar isso não é os 3 amigos dizendo Daniel é um homem sem brecha, não. Os próprios inimigos vão investigar e vai dizer contra ele no seu trabalho aqui não
odiadores é aqueles que te odeiam e querem puxar o teu tapete e reconhecer que não há nada que possa usar contra você. Como eles não encontraram no governo, então eles olharam para a lei de Daniel, a lei do Deus de Daniel. Eles disseram, se nós não buscarmos algo na lei do Deus dele, nós não vamos conseguir derrubar ele. Então eles não comunaram e tiveram uma estratégia. Entraram na presença do rei Dário. Como naquela época os governantes tinham uma inclinação e o costume de arrogar para si a adoração como se fossem deuses. Isso foi muito comum no período antigo. Eles se colocavam na posição de divindades e afagavam o seu ego com a veneração do seu povo, o pedindo e suplicando a eles como se fossem verdadeiras divindades. Eles entram na presença do rei e diz, rei, o senhor está começando a administração e agora? Que esse povo realmente reverencie você. Baixa um decreto da lei dos medos e persas, que durante 30 dias não se busque, não se faça petição, nem súplica a nenhuma outra divindade, a não ser o Senhor. Aquilo pareceu bom aos olhos do rei, não sabendo que ele estava sendo apenas uma marionete, uma manobra, na mente maquiavélica daqueles homens que injustamente estavam perseguindo sem causa um homem de Deus. O rei infla o seu ego, seu orgulho infla no seu coração e diz, é verdade, eu vou fazer isso. Então ele vai e baixa o decreto e assina o decreto. Durante 30 dias ninguém pode invocar a Deus nenhum. Qualquer petição tem que ser feita somente ao rei e ao monarca. A Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo do decreto, com pena de morte, quem desobedecesse, ele não diz, Deus, eu vou dar uma pausa de 30 dias, depois eu volto. Ele não disse, Senhor, eu vou tirar uma férias de 30 dias, depois eu continuo te buscando. Ele não disse, o Senhor entende, né? Eu vou deixar de te buscar agora, mas o Senhor sabe, né? O Senhor mora aqui dentro. A Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo do decreto, a primeira coisa que ele faz é ir para casa. E o texto diz, e ele se coloca de joelhos e ora 3 vezes ao dia, como costumeiramente ele fazia. Sabe o que Daniel está dizendo? Nenhuma ameaça me impedirá de manter minha comunhão com Deus. Porque a intenção daqueles homens era impedir Daniel de estar no cargo que muitos desejavam, ou que pudesse impedi-los de agir fraudado de forma errada. Porque ao invés de impedir Daniel de cultuar a Deus, apenas revelou que ele estava mais crente do que nunca. E Daniel faz uma oração corajosa, cheia de fé e cheia de confiança em Deus. E a Bíblia diz que os homens vão lá e Daniel vai sair do mapa, acabou. E o diabo talvez também pensando, já era. Daniel vai morrer. A força de oposição que eu tenho em Babilônia vai deixar de existir. Daniel não vai ser mais uma força que resiste ao meu governo na Babilônia. A Bíblia diz que eles vão até o rei e diz, ó rei, o senhor fez o decreto e Daniel não fez caso de ti. Mentira, Daniel sempre foi fiel aos governantes. O problema é que quando o governo se colocava entre a comunhão dele com Deus, para que não se mudasse a sentença. Quando uma porta se fecha na terra, Deus abre uma no céu. O rei não podia mudar o decreto, mas Deus poderia quebrá-lo e esmiuçá-lo e estabelecer um novo decreto. A lei meda e persa não tinha morrendo. Manda tirar a pedra e dá um grito, Daniel, será que porventura o seu Deus poderia ter te livrado? Para a surpresa do rei, mas para a convicção de quem serve a Deus e sabe que ele é um Deus de livramento, lá do fundo não se ouve rugido de leões, se ouve os leões em silêncio, Daniel dizendo, Deus enviou o seu anjo e tapou
vivo, até Daniel descer e mostrar que Deus é poderoso e faz coisas glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Já vou finalizar agora, olha para mim. A Bíblia diz que Daniel vai dizer: vive, ó rei. Acompanhado de preocupações, Daniel passou na companhia de um anjo, enviado por Deus com um propósito: não permitir que os inimigos triunfassem sobre ele. Imagine os leões querendo, mas não podendo, desejando, mas não tendo autoridade. Quem foi que criou os animais? Deus disse para o peixe: vai lá e pega Jonas e leva ele aonde eu quero que ele esteja. O peixe foi lá e levou Jonas aonde ele deveria estar. Deus ordenou as aves que levassem comida de tarde e de manhã para Elias, e elas o fizeram. Deus falou com a mula e ela teve que falar com o Balaão. Agora Deus vai falar com os leões: vocês estão proibidos de comer do leão. Ninguém toca nele. Hoje não haverá janta para vocês. Hoje ninguém vai encher a barriga. Hoje todo mundo vai jejuar aqui dentro. Quando Daniel grita, para me finalizar, vou fechar minha Bíblia para você ver que eu terminei. Quando Daniel responde, ele diz assim: rei, Deus enviou o seu anjo, porque ele não achou em mim falta alguma diante dele, e nem contra ti tenho pecado. E o texto diz: Daniel saiu da cova vivo, porque creu em Deus. Às vezes a gente diz que tem fé, mas a fé só é legítima quando ela é provada e aprovada. Para que serve a aprovação? Para a aprovação. Sua fé real é ela já foi provada. E sendo provada, permanecendo, significa que ela foi aprovada. 1 Pedro 1,6 fala sobre isso. A fé de Daniel foi provada e aprovada, e tirou ele da cova. E a Bíblia diz que o rei pegou. Você colhe justiça. Verdade. Se você planta obediência, você colhe livramento, bênçãos. Mas se você planta o mal, você colhe o mal. Eles plantaram o mal e colheram o mal. A lei da semeadura ela é irrevogável. Então a Bíblia diz que, para terminar, que o rei vai baixar um outro decreto. O primeiro decreto impedia-se de invocar qualquer tipo de Deus. Agora o novo decreto se ordena a invocar o Deus de Daniel. É como se Deus dissesse assim: olha, eu vou glorificar o meu nome, mas para isso, Daniel, você vai ter que passar pela cova. Tem fé e resistência. Posso usar o seu sofrimento para glorificar o meu nome? Pode. Porque servo de Deus fiel, irmão, não fica só esperando as coisas boas, não. A fé que só pede, isso não existe. A fé que só pede é uma fé incompleta. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:19, versículo 17: e ofereceu Abraão Isaque pela fé. O que a sua fé tem oferecido a Deus para ele glorificar o seu nome? Quando Deus fecha uma porta, quando Deus permite que uma porta seja fechada na terra, é porque Ele está querendo abrir uma no céu. E toda vez que uma porta no céu se abre, o teu povo é honrado e o seu nome é exaltado e povos são alcançados. Temos alguém aqui que quer ser como Daniel? Quer ver as portas do alto se abrindo? Quer ver o seu nome sendo honrado? Deus a não ser o Deus de Israel. Eu te convido a se colocar de pé para nós orarmos a Deus. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus.
Ó Deus dos céus, Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, cuja mão em ação ninguém pode resistir ou fazer voltar.